Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Está chegando aí mais uma Atualidade Jurídica e sempre a gente fala dos principais assuntos da atualidade. Para isso estão conosco profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados. Hoje falaremos de seguro viagem. Para isso estão conosco profissionais especializados, evidentemente, a doutora Viviane Garbini e o doutor Odilon Garcia Júnior, do Garcia e Garcia Advogados Associados. Doutor Odilon, a gente que vive sempre viajando precisa saber o que está acontecendo aí sobre seguro viagem, é isso? Como é importante, né, esse tema, Guaraci, é muito comum, bastante comum, eu já passei por isso, é extravio de bagagem, né, ou ter que ser utilizado um seguro de saúde durante uma viagem mais longa. Claro. Então, esse é um tema que é bastante recorrente e a gente gostaria de abordar e esclarecer. Para isso, vocês são convidados, né? Com certeza. Doutora Viviane Garbini, seja bem-vinda ao nosso Atualidade Jurídica de hoje e vamos falar então de seguro viagem. Para que serve o seguro viagem? Bem, agora, se como o próprio nome do seguro diz, é para aquele segurado que vai viajar. Então, ele precisa de uma cobertura no trajeto, durante o período que ele está fora das suas atividades e sua rotina diária. Esse seguro ele foi recentemente alterado suas normas pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, quem regula as atividades das seguradoras, garantindo com essas mudanças que o segurado tenha maior gama de proteção, porque antigamente ele era comercializado muitas vezes com coberturas relacionadas a sinistros em decorrência de acidente. E muitos países, inclusive, e outras situações, exigem que haja cobertura para doença. Então, uma das grandes mudanças das normas que vão ocorrer e vai entrar em vigência a partir de março do ano que vem, é que esses seguros terão que oferecer para o consumidor proteção contra doença, riscos, enfim, decorrentes de doença. Essa pólice, ela é formada de acordo com o perfil do segurado e as necessidades que determinada viagem pode demandar, tá? Então, existem países como Estados Unidos, Austrália e toda a União Europeia costumam exigir dos turistas que tenham uma comprovação de um plano médico, algo que ele vai estar assegurado nessa viagem. Se utilizava muito o seguro-saúde para sanar esse requisito de ingressar no país. Com essas alterações, o seguro-viagem passou a ser um dos principais produtos para dar o direito ao ingresso no exterior. Doutor, e nesse caso, quais são as coberturas do seguro-viagem? O seguro-viagem, inclusive com essas alterações que a SUSEP determinou, ele agora tem coberturas básicas que devem decorrer de doença, e por isso tem a obrigação de alguma, pelo menos, das coberturas básicas serem contratadas, que são despesas médicas, odontológicas e de hospitais. Essa cobertura ela é essencial para a viagem estrangeira. A gente tem translado, morte, invalidez, são diversas coberturas básicas que, contratando ela, dá direito a outros serviços, né? E temos também coberturas facultativas, que é o extravio de bagagem, cancelamento de viagem, retorno antecipado do segurado ao destino. Tem diversas oportunidades para o consumidor se beneficiar. Doutor, pela sua experiência, doutor Odilon, o mais corriqueiro é o extravio de mala hoje? Agora, sim, eu não tenho esses dados assim para fornecer específicos, né? Mas em relação aqui à nossa atividade, chega muito dois pontos. Vamos dizer assim, os atrasos e os cancelamentos de voos, né? Que isso pode causar um prejuízo enorme, ainda mais para um profissional que esteja vai a atuando, uma reunião, que vai a uma reunião, vai a uma audiência. Claro. E também o extravio de bagagem. Claro. Mas pontualmente também ocorre, não com essa frequência, mas de vir aqui um cliente dizendo que foi negado, por exemplo, o ressarcimento, né, o ressarcimento de seu seguro-saúde, né? Ou seja, ele teve que utilizar, por exemplo, de recursos médicos
numa viagem, ou por exemplo no exterior, e aí ele traz essas despesas e por uma cláusula ou outra lhe é negado, né? Claro. Doutora, esse seguro é o mesmo que a assistência de viagem? Bom, agora, essa é uma pergunta muito frequente, comum, porque o seguro viagem, assistência viagem, parece ser a mesma coisa, mas são produtos diferentes. A assistência viagem, ela fornece ao contratante uma rede de serviços em todas as redes conveniadas. Então, ele tem uma emergência, necessitando de algum serviço, em caso de emergência, ele vai poder se utilizar com o cartão dele, daquela assistência, em hospitais, realizar exames, enfim, e não precisar desembolsar na frente. Já o seguro não, ele cobre o reembolso das despesas que estão cobertas por um evento coberto no seguro, ou ele lhe paga uma indenização, no caso de morte, invalidez, outras situações assim. Então, é bem diferente, são também para ocasiões diferentes. E voltando um pouco ao assunto que o doutor Odilon estava colocando aqui, tem muito que a gente tem que perceber a diferença entre responsabilidade da companhia aérea e do seguro viagem, tá? Nós temos frequentemente a questão do extravio de bagagem e muitas vezes o extravio de bagagem, ele às vezes não se enquadra nesse seguro viagem porque esse extravio não foi definitivo. Tá? Então, quando ele é definitivo, a maioria dos contratos das seguradoras prevê, então, essa indenização, a restituição do que aquele segurado perdeu. Quando ele é temporário, na maioria dos casos, quase que essa responsabilidade é exclusiva da companhia. Então, nós precisamos... Há a possibilidade de demandar contra a companhia e o STJ entende que o dano moral, nesse caso, ele é presumido. Ele é um dano moral in re ipsa, que nós chamamos, ele não precisa de prova. Claro. Então, é essa outra questão que tem que ver a relação contratual, quem que tem a obrigação nesse extravio da bagagem. Doutor, e nesse caso, se o segurado não contatar a seguradora, ele perde o pagamento da indenização? Então, existem muitos processos na justiça com relação a isso, porque a seguradora coloca aquela cláusula de que, havendo um sinistro, o segurado tem que comunicar antes para haver autorização da utilização dos serviços, né, e depois ser reembolsado. Só que muitas vezes o segurado está em uma situação de emergência e ele nem se dá conta, ou naquela tucanação da situação, ele procede, faz os contratos necessários com médico, hospital, exames, e não contata a seguradora. A seguradora nega essa indenização na maioria das vezes, e na justiça se consegue obter principalmente pela urgência. Tá? Alguns contratos há essa previsão de eximir o segurado da prévia comunicação da contratação, mas se houver urgência ou outras situações, é necessário inclusive saber se o segurado foi orientado na ocasião da contratação dos procedimentos necessários para utilizar o sinistro, né, claro, o seguro. Doutor Odilon, essa área de seguro está bastante atuante dentro do Garcia, né? A gente tem notado isso, né? Com certeza, é uma área que cresceu muito, né? E eu acho que, logicamente, as pessoas estão cada vez mais se utilizando do seguro para tudo, né? Claro. Não só o seguro do automóvel, claro, ou o seguro residencial, mas o seguro de vida, esse seguro viagem propriamente. Nós estamos nessa situação agora, sim. Tá bom, né? Os nossos serviços ineficazes, né? Cada vez mais a gente precisa, né? É verdade. E vocês estão aí para orientá-los, com certeza, né, doutora? Com certeza. Doutora, quanto custa em média este seguro? Ele é relativamente barato, depende muito do número de dias dessa viagem, das coberturas, mas uma viagem para o exterior ele fica em torno de R$ 9 a R$ 25 por dia. E viagens nacionais de R$ 2 a R$ 4 por dia, Guaraci. A indenização, ela é sempre limitada ao capital segurado que for escolhido, tá? E ela pode ser da forma de pagamento, se for uma indenização específica, reembolso ou até prestação de serviço. Claro. Doutora, evidentemente que deve existir uma diferença entre viajar para o Brasil, do seguro para viajar para o Brasil, ou para o exterior. Como é que funciona isso? Sim, sim, existem algumas diferenças. Na viagem nacional, não se pode contratar esse seguro para distâncias menores de 100 quilômetros.
O restante, tudo na viagem nacional é bem tranquilo a contratar. Já a viagem para o exterior, como eu falei no início, muitos países exigem que ingresse no país apresentando um plano que dê condições dessa pessoa ser assistida, um plano médico, odontológico e hospitalar. Claro. Então, no exterior, essas coberturas são obrigatórias, além de outras, como translado, reingresso sanitário, quando há algum problema, tem que ter. Então, depende muito do país, o que são as exigências, qual o fim dessa viagem. Beleza. Doutor, alguma consideração a mais sobre essas viagens maravilhosas que a gente tem que sempre estar segurados, é isso? Não, Guaraci, eu acho que o tema foi abordado e se surgirem novas dúvidas, claro, a gente complementa. Voltaremos, né? Com certeza. Esse foi, então, o nosso Atualidade Jurídica de hoje, sempre lembrando você que quem nos assiste aí, que a gente convoca profissionais, convida profissionais super especializados nesses assuntos que a gente debate. E hoje nós falamos de seguro viagem, sempre com profissionais do Garcia Advogados Associados. Era isso, né, doutora? Isso, doutora. Ok, agradecemos a preferência de a presença de vocês e tenho certeza que voltaremos a falar muito mais ainda de outros temas no qual o Garcia é especializado, né? Ok? Obrigado pela presença de vocês. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje. E agradecendo a sua preferência pela nossa audiência e voltaremos no próximo programa. Até lá!